como usar a lei da polaridade do Kybalion para elevar sua vibração. Nesse vídeo você vai aprender como aumentar sua vibração de forma correta. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua vibração vai depender de qual emoção você está sentindo na maior parte do seu dia. Essa emoção ela vai determinar a sua assinatura vibracional. A segunda coisa é com relação à polaridade, que fala que tudo tem dois polos. Porém, no caso das emoções, a polaridade ela é um pouco diferente do que a maioria das pessoas está acostumada. Por exemplo, muita gente pensa que a polaridade da tristeza é a alegria. De certa forma, isso está certo. Só que você ficar tentando ficar alegre quando você está triste é algo que não vai funcionar. Então, essa é uma maneira errada de você querer elevar sua vibração. Para você elevar sua vibração, você precisa sair daquele polo negativo, que seria da tristeza, e ir para um polo positivo. Porém, você não vai conseguir da tristeza para a alegria assim tão rapidamente. Ok? Então, por isso que você precisa focar nos polos corretos que eu vou colocar aí na tela. Aí a gente pode ver, então, começando pela tristeza, que o polo positivo da tristeza seria a gratidão. Então, quando você estiver se sentindo triste, você pode preencher seu aplicativo de gratidão ou preencher num caderno tudo aquilo que você é grato. Assim você já vai elevar sua vibração. Outra coisa, quando você estiver triste, é você fazer alguma coisa. Você não pode ficar triste e ficar parado. Você tem que começar a fazer alguma coisa, principalmente produtiva. Assim você já vai elevar sua vibração. Quando a gente fala do medo, muita gente acha também que já tem que criar coragem ali na hora para poder agir. Só que muitas vezes isso não acontece, às vezes você tem que agir apesar do medo. E para isso você precisa focar na fé e na confiança. Então, por exemplo, você está passando por uma situação diferente, onde você tem que fazer algo que vai te dar medo, mas após isso você vai subir de nível. Você tem que focar nessas coisas positivas que você vai conseguir após superar essa situação e praticar a fé e a confiança. Já a vibração da raiva, muita gente acha que você tem que ficar calmo imediatamente quando você está com raiva. Só que muitas vezes isso é difícil, você ficar calmo assim imediatamente. Para isso você precisa praticar a compreensão, entender o que está acontecendo, entender o lado da outra pessoa, por exemplo, se for a raiva de outra pessoa, e assim você consegue sair dessa vibração da raiva, passando pela compreensão. E a vibração da culpa, que é uma das mais baixas de todas, é uma vibração que você consegue transmutar ela e sair dessa vibração baixa quando você pratica o perdão, seja o perdão de você mesmo ou de outras pessoas. Muitas pessoas não se perdoam por algo que ela fez no passado. Eu era muito assim, não me perdoava de não ter comprado o Bitcoin em um determinado período. Porém, eu já me perdoei por isso. Eu fiz o que eu podia fazer ali com o conhecimento que eu tinha naquela época e não vai adiantar eu ficar me culpando por isso. E já a vibração da vergonha, que é uma das mais baixas de todas, a polaridade dela é o alto amor, que é quando você olha para si mesmo com carinho e você se aceita. Então, para você usar a polaridade de forma correta, você precisa fazer o que a gente mostrou aí nesse quadro. Quando você estiver se sentindo triste, você aplica a gratidão e a ação. Quando você estiver com medo, você foca na fé e na confiança. Quando você estiver sentindo raiva, foque em ter compreensão, a culpa, perdão, e quando estiver com vergonha, pratique o alto amor. Outro ponto importante é você focar apenas nos polos positivos, ok? Se você estiver triste, por exemplo, não precisa ficar falando para os outros que você está triste ou ficar pensando que você está triste. Simplesmente foca na ação e na gratidão. Quando você estiver com medo também, não foque no medo, foque na fé e na confiança. Quando você estiver com raiva, foque na compreensão. Quando você estiver se sentindo culpado, foque no perdão. Quando estiver se sentindo com vergonha, foque no alto amor. Esse é um dos princípios para que a lei da vibração funcione. Se você focar nas vibrações baixas, mesmo que você está tentando superar elas, você pode continuar nessa vibração baixa, porque você vai estar observando essas vibrações baixas, ok? E o que você tem que observar são as vibrações altas. Então, sempre focar nas vibrações positivas. Por exemplo, imagina que você está passando por um momento de tristeza aí na sua vida. Você não deve ficar pensando que você está triste, nem falando para as pessoas que está triste, e nem pensando em tristeza, pesquisando sobre tristeza. Você vai ter que focar apenas na gratidão e na ação. Só assim você vai elevar sua vibração de forma até rápida. Por isso, é importante também você praticar o ponto neutro. O que seria isso? É o ponto entre uma vibração negativa e uma positiva. Imagina que do nada vem um pensamento de raiva na sua cabeça. E você está tentando mudar a sua vibração, você quer sair dessa vibração de raiva. O que você tem que fazer é se concentrar nesse ponto neutro, que é o seguinte: você vai apenas observar essa sensação de raiva, mas você não vai alimentar ela. Então você pode observar ali que você está com raiva, mas você não vai falar, nossa, eu tô com raiva, eu tô puto.
Você simplesmente vai observar e depois vai focar numa vibração positiva. Quando você faz isso, você se torna o observador consciente das suas emoções e assim você consegue elevar a sua vibração. Vou até dar um exemplo prático. Esses dias eu acabei perdendo um sistema de chatbot que eu paguei R$ 3.000 para instalar esse sistema. E aí quando eu fui entrar lá, ele tinha caído, tinha sido banido. Quando eu vi isso, eu parei, observei, antes de eu começar a ficar bravo ou ficar com raiva. Depois eu pensei o seguinte: isso é só uma polaridade, é algo que veio para depois trazer uma coisa boa após isso e faz parte também do ritmo da vida. Então eu não me estressei com aquilo. Se fosse uma pessoa de vibração baixa, por exemplo, ela ia receber essa notícia, ela já ia ficar puta, já ia, nossa, que bosta, perdi dinheiro, já ia ficar irritada, porque é uma pessoa que não para nesse ponto neutro para observar as emoções dela. Por isso é importante você elevar sua vibração, porque você com a vibração alta, você reage diferente com relação às situações da vida. E é por isso que você obtém mais sucesso também quando você tem uma vibração mais elevada. Vou dar mais um exemplo. Imagina que você começou a fazer uma dieta, e aí quando é no terceiro dia da dieta, você quebra essa dieta, você desliza. Quando você tem uma vibração baixa, você já vai pensar o seguinte: nossa, que merda, já era essa dieta. Aff, tava indo tão bem, agora. Aí você já vai começar a se culpar, entendeu? Já quando você tem uma vibração elevada, você entende que aquilo é apenas um dia que você errou e você não vai ficar se culpando, se cobrando ou se colocando para baixo por causa disso. Você entende que foi uma falha, mas você pode continuar depois dessa dieta. E assim você consegue obter sucesso, porque os seus pensamentos e as suas emoções, elas te levam para o sucesso. Quando você tem a vibração baixa, seus sentimentos, suas emoções e seus pensamentos te levam para o fracasso. E por último, galera, é você lembrar de colocar em prática a vibração que você escolheu. Então, se por exemplo, você escolheu ser uma pessoa confiante e fé, ao invés de agir no medo. Só que aí você fica toda hora falando, e se eu falhar, e se der errado, você não está praticando aquilo que você escolheu. Mesma coisa se você é uma pessoa que está triste. Aí você sabe que você tem que praticar a gratidão para você sair dessa vibração da tristeza. Só que no primeiro momento você começa já a reclamar das coisas, mostrar que não tem o suficiente. Então você não está sendo grato nesse caso. Por isso que as suas ações têm que ser alinhadas com a vibração que você escolheu. Na verdade, as suas ações, elas vão ser mais importantes do que aquilo que você está pensando, porque são as ações que determinam como vai ser sua vida. O seu pensamento, ele adianta muito, as suas emoções também, mas tudo isso tem que ser transferido para as suas ações, porque senão a sua vida não vai mudar em nada, se você ficar só sentindo e pensando. Você precisa agir também, colocar em prática aquele sentimento que você escolheu.